Em uma tranquila vila rural, nos anos de 1990, a noite estava escura e calma. O protagonista acabara de ser informado por seu professor que não passou no vestibular. Sentindo-se derrotado, ele caminhou sob uma velha árvore de acácia, dividido entre seguir em frente ou refazer o exame. De repente, um flash ofuscante cruzou o céu noturno, seguido pelo estrondo de um objeto não identificado. Antes que ele pudesse reagir, o objeto colidiu com o chão bem na frente dele. Bum! A onda de choque sozinha o lançou a dezenas de metros, aterrissando com força em um monte de ervas daninhas. Atordoado e machucado, ele tentou entender o que era aquela coisa. Do nada, um grupo de figuras misteriosas vestidas de preto surgiu de todas as direções. Num piscar de olhos, eles tinham cercado completamente o objeto desconhecido. Com a fumaça se intensificando, a expressão do líder ficou sombria. Ele gritou: "Todos, preparem-se para o combate!" No segundo seguinte, duas unidades de mechas bizarras emergiram, cada centímetro delas irradiando intenção mortal. Escondido na grama, o protagonista congelou de terror. Que diabos são essas coisas? O capitão do esquadrão deu uma ordem aguda. Imediatamente, toda a equipe avançou em direção aos mechas, mas os olhos dos inimigos brilharam de forma ameaçadora. Um balanço de sua arma lançou os soldados para trás como bonecos de pano. O protagonista olhou em descrença atordoada. Ok, esses mechas são assustadores, mas espere, os soldados também podem pular 3 metros. O que é isso, Superman contra Transformers? Em questão de segundos, a primeira baixa apareceu. Vendo a situação sair do controle, o capitão gritou: "Separem-nos agora!" Mas era tarde demais. Um soldado foi perfurado diretamente no abdômen. Sangue jorrou enquanto ele caía no chão. Desesperado, o capitão avançou sozinho, lançando-se em combate corpo a corpo com o mecha. Após uma enxurrada de coordenação, a equipe finalmente conseguiu separar os dois mechs, mas mesmo assim, lutar com eles foi um pesadelo. Com apenas alguns golpes, o mecha destruiu a formação deles sem esforço. De repente, um soldado imprudente ignorou as ordens e pulou direto em um dos mechas, mirando sua cabeça. Ele estava tentando um golpe mortal único, desesperado para acabar com tudo, mas o mecha o agarrou no ar e o arremessou no chão como uma boneca de pano. Enquanto ele estava à beira da morte, outro soldado correu e desafiou o mecha para uma luta direta 1 contra 1, mas ele não teve chance. Em segundos, ele foi lançado pelos ares. E como é a sorte do protagonista, de todos os lugares para cair, aquele pobre cara estava se lançando diretamente para o seu esconderijo. Para piorar as coisas, o mecha agora estava carregando seu canhão de laser. Se aquilo dispara e ele é pego, ele está frito como torrada extra crocante. Mas no final, o bondoso protagonista não podia simplesmente fugir. Rangendo os dentes, ele arrastou o soldado inconsciente para insegurança. Vendo isso, os outros rugiram com fúria renovada. Ficou claro o quanto aquele soldado significava para eles. Trabalhando juntos, a equipe lançou uma barragem. Crack! E finalmente, derrubaram um dos mechs. Restava um, mas eles não precisavam derrotá-lo, apenas atrasá-lo. Em 5 minutos, a aeronave inimiga acionaria sua sequência de autodestruição. Então, veio o grito. O tempo acabou, todos recuem. Um segundo depois, bum, a aeronave explodiu em 1000 pedaços flamejantes. O estrondo trovejante ecoou por todo o vale. A onda de choque rasgou as árvores como papel. Detritos choveram sobre os soldados. E então, do coração da explosão, um objeto dourado escuro disparou, brilhando de forma ameaçadora, enquanto girava pelo ar. O protagonista estendeu a mão, tentando agarrar o objeto dourado, mas ele desviou dele de forma brincalhona, quase como se estivesse provocando. Então, do nada, mergulhou direto em seu peito. Instintivamente, ele bateu no peito, tentando encontrá-lo, mas havia sumido, simplesmente desaparecido. De repente, uma voz profunda e retumbante gritou por trás: "Quem está aí? Mostre-se! Pegos!" Não tem como continuar escondendo agora. Pensando rápido, ele arrastou o soldado que salvou, esperando que isso pudesse ganhar alguma confiança, mas não ajudou muito. Cada soldado estava olhando para ele como se ele tivesse acabado de tropeçar em alguma informação super secreta e confidencial. Devemos silenciar esse garoto? A tensão o atingiu como um caminhão. Ok, fique calmo. Apenas respire. Mas antes que ele pudesse piscar, um dos soldados avançou, olhos fixos nele. Ei você, viu um objeto metálico pequeno? O protagonista congelou. Espere, ele está falando daquela coisa.
Não posso deixar que eles saibam. Com um rápido aceno de cabeça, Han Xingyu respondeu: Não, não vi nada. Após uma tensa rodada de busca, a suspeita finalmente se afastou dele, mas antes que pudesse respirar aliviado, o soldado que ele havia salvo o chamou. Seu olhar ficou afiado. Você viu algo que a maioria das pessoas nem sequer ouve falar, então você entende o que isso significa. Xing, uma espada estava de repente na garganta de Han Xingyu e ainda assim, ele permaneceu calmo. Se eles fossem me matar, já teriam feito isso. Não há necessidade de teatro. O soldado parecia impressionado com sua compostura sob pressão. Em vez de ameaçá-lo ainda mais, ele ofereceu outro caminho. Junte-se a nós, torne-se um soldado. Han Xingyu piscou surpreso, pego de surpresa pela oferta. Para um garoto de uma vila que acabou de ser reprovado no exame da faculdade, entrar para o exército pode ser a melhor chance que ele terá. Mas quando Han Xingyu olhou para o campo de batalha cheio de cadáveres, uma hesitação passou por sua mente. Ainda assim, a situação não lhe deixou escolha. Então, ele aceitou seu destino com relutância. Então, do nada ele perguntou: Ei, soldados recebem salário? Se sim, eu quero 10 mil reais. Toda a equipe caiu na gargalhada imediatamente. O soldado deu-lhe um tapinha leve na cabeça. Seu ganancioso. Tudo bem, eu vou perguntar por você, mas não prometo nada sobre o pagamento. Em meio aos agradecimentos tímidos de Han Xingyu, todo o evento caótico finalmente chegou ao fim. Naquela mesma noite, vários picos da montanha Fenglongao desabaram um após o outro. Os aldeões sussurraram com medo. A montanha que selou o dragão está desmoronando. E no centro de tudo estava uma substância estranha de outro mundo, metal líquido com vontade própria. Se esse metal líquido se fundir com um corpo humano, ele pode melhorar drasticamente as habilidades físicas, aumentando a sensibilidade, a energia de 0, até o nível S+. Mas quando Han Xingyu acordou do sono, ele não tinha ideia de que essa substância misteriosa estava prestes a mudar sua vida para sempre. Olhando no espelho para as novas cicatrizes em seu corpo, ele assumiu que eram apenas feridas de batalha da noite anterior. Não pensei muito sobre isso. Depois de se despedir rapidamente de sua mãe, ele subiu em sua bicicleta para se encontrar com seu amigo de infância, Wen Jefei, com a intenção de vê-lo uma última vez, mas logo algo parecia estranho. O que geralmente levava mais de 1h30, ele terminou em menos de 60 minutos, chegando na loja da vila muito rapidamente. Surpreso, Han Xingyu desceu de sua bicicleta e perguntou a hora à senhora idosa na loja. Com certeza, ele tinha cortado pelo menos 30 minutos do seu trajeto usual. Mesmo assim, ele ignorou, pensando que talvez apenas se distraísse e pedalasse mais rápido sem perceber. Mas o que aconteceu a seguir fez com que ele questionasse tudo sobre a noite passada. Foi então que ele percebeu que todo o seu corpo estava supercarregado. Ele fez centenas de flexões e abdominais sem suar. Com apenas um salto casual, ele atravessou um riacho de quase 7 metros de largura. Han Xingyu ficou impressionado. Espere, poderia ser? Aquele objeto dourado de ontem à noite, será que realmente se fundiu comigo? Quanto mais ele pensava nisso, mais estranho ficava. Outros tocaram e ficaram bem, mas eu absorvi. Não, eu vou levar esse segredo pro túmulo. Nenhuma palavra pra ninguém. Logo, ele chegou na porta de seu melhor amigo, Wen Jefei. Assim que ele gritou, Wen Jefei, ele ouviu uma voz atrás. O cara já estava lá. Depois de colocarem a conversa em dia, ele descobriu que Wen também estava planejando se alistar no exército. Ao ouvir isso, Han Xingyu sorriu e deu a notícia bombástica. Mano, eu também vou me alistar. E claro, ele tinha que se exibir um pouco. Você não vai acreditar. Na verdade, eu conheci um figurão militar. Han Xingyu sorriu dando um tapinha nas costas do amigo. Claro que sua família é rica, mas de agora em diante, eu estou com você. Os dois compartilharam uma risada calorosa, conversando como verdadeiros irmãos. No momento em que estavam prestes a se despedir, um veículo off-road robusto surgiu do nada, raspando na bicicleta de Han Xingyu. Ele mal conseguiu evitar cair de cabeça no chão. Para piorar a situação, o carro freou bruscamente bem na frente dele. Furioso, Han Xingyu abriu a boca, pronto para soltar uma série de palavrões. Mas então, ele reconheceu o homem que descia do carro. Era aquele líder de equipe sorridente, Lao do dia anterior. O homem riu. Você de novo? Ainda parecendo encrenca, hein? Antes que Han Xingyu pudesse responder, Wen Jefei correu para ficar ao lado dele. Ele bateu no peito e fez um sinal de positivo com o polegar. Se é sobre Han Xingyu, é sobre mim também.
Não importa o que seja, eu vou cuidar disso. Antes que Wen Jifai pudesse dizer outra palavra, Han Qingyu abriu os braços para impedi-lo. Fique fora disso. Eu só estou me alistando no exército porque o tio Lao mexeu uns pauzinhos. Ao ouvir isso, Wen Jifai entendeu instantaneamente. Ele fez uma saudação e cumprimentou o oficial com todo o respeito. Ele tentou usar o momento para perguntar de forma sorrateira em qual unidade Han Qingyu estava se juntando, mas Han o interrompeu no meio da frase. Cai fora. Eu te disse, isso não tem nada a ver com você. Na verdade, Han Qingyu estava apenas tentando proteger seu amigo. Não queria que Wen fosse arrastado para o mesmo perigo. Então, ele usou a desculpa de segredo militar para calá-lo. Pouco depois, o líder da equipe Lao levou Han para o fundo das montanhas. Pegando seu rádio, uma voz do outro lado crepitou. A aeronave classe Rhombus pousou na estação de suprimentos. Esquadrão 760 está enfrentando o inimigo. Entendido. Lao respondeu, pisando no acelerador imediatamente. Assim que saíram do veículo, os dois correram morro acima, em alta velocidade. Ao chegar ao topo, Lao não perdeu tempo. Ele imediatamente começou a se equipar com engrenagens táticas. Depois de se equipar, basta apertar este botão branco e vou acordar. Mal terminou de dizer isso, seu corpo começou a soltar faíscas violentamente com eletricidade. No instante seguinte, ele desabou inconsciente. Han Qingyu ficou lá atordoado, mas rapidamente voltou à tarefa. Depois de procurar freneticamente, ele finalmente avistou o botão branco no cinto de Lao. Com um suave zumbido, os olhos de Lao se abriram. Totalmente acordado novamente, ele deu um rápido aviso a Han. Este lugar é perigoso. Encontre um lugar para se esconder. Então correu para a floresta sozinho. Quando o crepúsculo caiu, Han Qingyu ouviu passos se aproximando de perto. Espiando através das folhas, ele viu algo chocante. Dois humanos travados em uma luta brutal até a morte. Mandar ver. Lao se virou para Han Qingyu e avisou. Se eu desmaiar mais tarde, não entre em pânico. Depois de uma luta feroz, um dos soldados recebeu um golpe forte e caiu direto do penhasco. E onde ele foi parar? De todos os lugares, bem na frente de Han Qingyu, novamente. Han gemeu. Sério? Por que isso continua acontecendo comigo? Seu coração estava acelerado. Olhando para cima, ele avistou duas figuras de aparência perigosa, ainda paradas no topo do penhasco. Felizmente, eles não finalizaram a matança. Em vez disso, se viraram e desapareceram, indo atrás da facção Azure, o time de Lao. Mas Han Qingyu de repente notou algo estranho. O soldado no chão ainda estava com os olhos bem abertos, recusando-se a fechá-los. Poderia ser alguém que morreu com assuntos inacabados? Movido pela curiosidade, ele começou a vasculhar o equipamento do soldado. Foi então que ele viu um distintivo no peito do homem. Era idêntico ao do uniforme do Lao. Espera um minuto, esse cara estava do nosso lado? Sem hesitação, Han Qingyu começou a vasculhar o corpo do soldado caído. Para sua surpresa, ele descobriu um núcleo de energia estranho e brilhante. Ele não fez isso por ganância. Ele simplesmente queria testar uma teoria. No momento em que sua ponta do dedo tocou o núcleo de energia, exatamente como suspeitava, seus ossos começaram a se mover e se transformar. Seu sangue correu como uma corrente furiosa, correndo por suas veias. Seus genes começaram a se reescrever, seu corpo passando por uma transformação rápida. Então, bip, um suave tilintar, ecoou em seu ouvido, assustando-o, que ele poderia realmente absorvê-lo. Energizado pela atualização, Han tentou sair, mas percebeu que estava cercado por penhascos em ambos os lados. Galhos secos cobriam o chão, quebrando ruidosamente sob seus pés a cada passo cauteloso. Han Qingyu prendeu a respiração. Se os inimigos acima tivessem ouvido os galhos se partindo, ele estaria perdido. Sem rota de fuga, uma ideia selvagem de repente passou por sua mente. Ele arrancou a adaga do equipamento do soldado morto e a cravou na parede do penhasco. Passo a passo, ele começou a subir, agarrando-se firmemente a cada movimento. Finalmente, ele alcançou um ponto de observação, perto o suficiente para avistar os dois inimigos. Para sua surpresa, o equipamento de combate deles não estava ativado. Ele instantaneamente se lembrou de algo que Lao tinha dito uma vez, mesmo sem o traje. Eu ainda poderia ser morto com uma única facada. Sem tempo para hesitar, Han entrou em ação. Um golpe rápido na garganta do primeiro inimigo, depois uma facada limpa no crânio do segundo. Toda a sequência foi fluida, rápida, letal e fria. Pela primeira vez em sua vida, Han Qingyu sentiu algo estranho, uma mistura inquietante de adrenalina, emoção e vazio após uma morte.
Com medo de perder o controle mental, ele correu para um riacho próximo e jogou água fria no rosto para se recompor. Recuperando a compostura, ele voltou o olhar para os dois cadáveres. Sem hesitação, ele absorveu os núcleos de energia dos corpos deles. Depois de tudo concluído, ele pensou bastante e decidiu não contar nada disso pro Lau. Afinal, como um garoto fracassado da faculdade de uma vila, deveria explicar matar 2 agentes treinados e absorver o poder deles. Quem acreditaria nele? Ele voltou para o soldado caído, aquele de antes. Gentilmente, ele colocou a adaga de volta no peito do homem e fechou seus olhos com respeito. Com um sorriso suave e agradecido, ele murmurou: "Você pode descansar agora." Han Xingyu não tinha muitas habilidades, mas se há uma coisa em que ele é bom, é em ficar de tocaia. O cara podia ficar escondido por horas, sem emitir um som. Han Xingyu havia se escondido tão bem que até um veterano experiente como Lau não o notou de imediato. Felizmente, ele ouviu Lau chamando e se levantou rapidamente. Caso contrário, poderia ter ficado lá até o amanhecer. Lau estendeu a mão direita, revelando um símbolo especial em seu pulso. Parecia um sol radiante. "Ouça, se alguém usando um uniforme como o meu parar você, mostre esta marca. Mas se o símbolo deles parecer mesmo ligeiramente diferente, finja que você é apenas um civil comum, entendido?" Naquele momento, Han Xingyu entendeu completamente. Aqueles 2 de antes eram definitivamente inimigos. Lau finalmente explicou: "Eles fazem parte de uma facção anti-humana, extremamente perigosa. Nunca abaixe a guarda." Com uma breve despedida, os 2 se separaram. Enquanto isso, nas profundezas de uma base secreta da Coalizão Azure, Zona 700, um soldado corria pelos corredores, urgência em cada passo. Ele estava diante de 3 oficiais superiores e relatou com gravidade: "Xiao Wu está morto." O soldado continuou: "Também encontramos 2 corpos da facção de Expurgo perto do corpo de Xiao Wu, logo após a colina. Pela cena está claro que a facção de Expurgo matou Xiao Wu, depois foram eliminados por alguém." Enquanto falava, ele tirou um detonador remoto. Os oficiais reconheceram imediatamente. Mais cedo, enquanto voltávamos de buscar o Stefan, descobrimos um campo de minas explosivas de alto rendimento ao longo da rota. Agora este detonador aparece nos corpos daqueles 2 membros do Purge, o que significa que alguém agindo sozinho evitou um massacre e salvou 63 soldados da Coalizão Azure. Um dos oficiais superiores deu um passo à frente, com o rosto sério. "Primeiro, bloqueie todas as informações futuras. Em segundo lugar, inicie a evacuação imediata da estação reserva. Em terceiro, pule a cadeia de comando e reporte isso diretamente ao alto comando militar. Em quarto, continue a investigação. Examine todos os detalhes. Não deixe pedra sobre pedra." Assim que a ordem foi dada, o oficial bateu com o punho direito no peito e gritou: "Saúdem o herói desconhecido." Instantaneamente, toda a unidade ficou ereta e seguiu com uma saudação solene, uma expressão de profundo respeito. Enquanto isso, lá embaixo no vale, Han Xingyu espirrou de repente do nada. Resfriado, ele murmurou enquanto cortava lenha: Peguei um resfriado por ficar deitado naquela cova por muito tempo, ou alguém está falando de mim pelas costas?" Na manhã seguinte, logo após o nascer do sol, Han ainda estava cortando lenha no quintal, mantendo seu treinamento. Foi então que um veículo off-road familiar apareceu novamente. Saiu ninguém menos que Lau, o mesmo homem de antes. Ele veio com um propósito hoje: cumprir sua promessa e entregar o pagamento. Mas ao ver os 6.000 yuans, os pais de Han Xingyu não pareceram nada felizes. Em vez disso, seus rostos estavam cheios de preocupação e inquietação. Os pais de Han Xingyu já tinham perdido o filho mais velho na guerra. Agora, ao verem um pagamento tão grande, mesmo antes do alistamento oficial, não podiam deixar de se preocupar. Dúvidas surgiram. Será que o filho mais novo deles estava indo no mesmo caminho perigoso? Eles imediatamente tentaram devolver o dinheiro e imploraram: "Este garoto não serve para esse tipo de vida. Por favor, não o deixe ir." Mas Han Xingyu ouviu tudo e rapidamente se intrometeu sorrindo: "Relaxa, estou apenas entrando como oficial cultural, fazendo escrita e propaganda. Nada perigoso." Depois de confirmar isso com Lau e receber um aceno silencioso, os pais finalmente se acalmaram. Na plataforma da estação de trem, sua mãe o chamou de lado e entregou-lhe uma pulseira de prata. "Isto é para sua futura esposa", ela sussurrou. "Se você conhecer uma garota de quem goste, coloque-a no pulso dela rapidamente."
Não deixe que outra pessoa a conquiste primeiro. Com um sorriso tímido, Han Xingyu embarcou em um carro de trem misterioso. Um olhar para os rostos tensos e olhos cautelosos dentro lhe disse tudo o que ele precisava saber. Eles eram exatamente como ele, aqui por uma coisa, a grande missão. Quando o trem partiu, ele viu seus pais passando. Passou pela janela da carruagem e naquele momento fugaz e silencioso, as lágrimas brotaram em seus olhos. Nesse momento, uma voz familiar e ligeiramente irritante soou atrás. O que foi? Já está sentindo falta da sua mãe e do seu pai? Sim, era ninguém menos que Wen Jefei. Han Xingyu congelou. O que diabos? Como esse cara acabou no mesmo vagão? Acontece que momentos antes, Wen Jefei tinha avistado Han na estação de trem completamente por acidente. A curiosidade tomou conta, e ele decidiu secretamente seguir Han, o que de alguma forma o levou até ali. Agora ele estava conversando animadamente com todos ao seu redor, agindo como a alma da festa. Foi quando um adolescente por perto respondeu casualmente e mencionou as palavras Coalizão Azure. Wen Jefei piscou confuso. Azure o quê? Mas Han Xingyu imediatamente ficou tenso. Isso está ruim. Sem hesitação, ele agarrou o pulso de Wen Jefei e correu em direção à saída da carruagem. Mas assim que chegaram à porta, lá estava Lao, de braços cruzados, claramente esperando por eles. Ele levantou o olhar e lançou a Han Xingyu um olhar calmo e conhecedor. O coração de Han afundou instantaneamente. Droga, fomos pegos. Enquanto isso, o desavisado Wen Jefei ainda estava todo sorrisos. Ei, não é o tio Lao? Percebendo que as coisas poderiam sair do controle rapidamente, Han sussurrou urgentemente. Ele entrou por acidente. Podemos simplesmente deixá-lo ir antes que ele ouça algo sensível? Lao sorriu e deu de ombros descaradamente. Qualquer um que entrar nesta carruagem é meu agora. E sem reembolsos. Han ainda se apegava a um fio de esperança. Talvez haja uma saída. Mas um olhar para o sorriso bobo de Wen destruiu essa esperança. Sim, deixa pra lá. Esse cara está acabado. Ainda assim, algo não parecia certo. Este era um vagão restrito. Havia guardas. Han correu atrás de Lao exigindo. Havia guardas na entrada. Como diabos ele conseguiu entrar? Lao deu uma resposta direta. Sim, foi um lapso no dever dos guardas. Nós lidaremos com as consequências. Mas o que está feito, está feito. Não complique as coisas para este velho. Com as coisas neste ponto, Han Xingyu não teve escolha a não ser engolir. Não tinha como ele superar este veterano astuto. Então Lao, de repente, mudou de marcha, sorrindo, enquanto elogiava os dois. Você tem esse jeito de bandido. E ele tem garra. Vocês dois são exatamente o tipo de caos que os militares adoram. Sem resposta, Han afundou em seu assento em derrota. Então, um passageiro começou a explicar a Wen Jefei sobre o Daexian, uma unidade mecânica alienígena enviada à Terra para reconhecimento. Essas coisas são imunes a lâminas, balas e até absorvem pólvora como combustível. Wen começou a rir, sério. Essa é a sua história de ninar de ficção científica, mas todos os outros olharam para ele muito sério e disseram em uníssono, é verdade. O sorriso congelou no rosto de Wen. Ele ficou lá, pálido e sem palavras. Demorou algumas horas para Wen Jefei se recuperar do choque. Depois de 3 longos dias no trem barulhento, eles finalmente chegaram à 9ª base militar da Coalizão Azure. Esperando por eles estava um homem corpulento e careca. Seu nome era Zhang Dawang, o chefe instrutor de treinamento para todos os novos recrutas. Sem muita conversa, ele simplesmente disse, vão comer. O treinamento começa amanhã bem cedo, do lado de fora da cerca. Lao sorriu para si mesmo, com um deleite perverso. Parece que Han Xingyu está prestes a ter um momento muito ruim. Logo, Han e Wen foram escoltados para o quarto do dormitório, que lhes foi designado. Naquela noite, alguém começou uma rodada de apresentações constrangedoras. A maioria não estava nem um pouco disposta. Provavelmente, apenas Wen Jefei parecia entusiasmado, sorrindo como se estivesse fazendo amigos para a vida toda. A conversa ficou séria rapidamente. As vozes ficaram mais altas. Ninguém parecia se lembrar que ainda eram recrutas novos. Enquanto isso, lá fora do dormitório, o instrutor Zhang estava em pé silenciosamente, com as mãos atrás das costas, olhos semicerrados, pronto para acabar com essa turma barulhenta. Esses novos recrutas eram muito convencidos. Na sua primeira noite no acampamento, eles já haviam chamado a atenção do instrutor careca e nem perceberam. Então, de repente, bang, um estrondo ensurdecedor sacudiu o dormitório. O instrutor, Zhang Dawang, entrou furioso, com os olhos brilhando de raiva. Vocês idiotas sabem onde estão?
Barulho. Wen caiu com força no chão, completamente atordoado. A voz de Jang ecoou pela sala. Dormitório 11, formação, campo de treinamento. Agora 100 voltas, quem se atrasar faz o dobro. Ninguém sabia há quanto tempo estavam correndo. O time estava completamente esgotado. Alguns até desmaiaram no meio da corrida ou vomitaram de puro cansaço. Quanto a Han Xingyu, ele nem estava ofegante após 100 voltas, mas sabia que não deveria se destacar. Então caiu no chão, como os outros, gemendo e fingindo estar tão exausto quanto. Foi então que o instrutor careca fixou um olhar mortal em Wen Jifei. Uma mão grande estendeu-se e num piscar de olhos, Wen foi levantado do chão pela gola. Você é um fracasso total? Você acha que aqui é lugar para piadas? Você vai acabar matando seus colegas com essa atitude. Tudo bem então, diga que sou um fracasso 10 vezes e eu deixo você voltar para o dormitório. Wen não disse nada, apenas olhou de volta, em silêncio. O instrutor o jogou no chão com um desdém, depois voltou sua atenção para Lu Shang ao lado dele. Sem hesitar, Lu gritou 10 confissões retumbantes. Eu sou um fracasso! Eu sou um fracasso! Component placement, fazendo o instrutor cair na risada instantaneamente. O instrutor virou-se para os recrutas ofegantes e sorriu. Muito bem, vou te dar uma chance. Se algum de vocês conseguir me acertar um golpe, o castigo de hoje à noite termina aqui. Em poucos minutos, o perímetro estava cercado por soldados veteranos, braços cruzados, sorrindo. Todos eles já passaram por isso antes, e agora era a vez deles de assistir os novatos sofrerem. Com um movimento rápido do pulso, o instrutor jogou um bastão de madeira no chão. Se me acertar uma vez com isso, você poderá dormir cedo. Simples. Yang Jinbai imediatamente se adiantou para se voluntariar, mas antes que pudesse desferir um único golpe, o instrutor varreu sua perna e o derrubou como um saco de batatas. Depois veio Lu Shang, se recusando a recuar. No momento em que ele assumiu sua postura, o instrutor semicerrando os olhos. Em esgrima ocidental. Mas alguns segundos depois, Lu também estava no chão, de cara na terra. Wen Jifei, inflamado pelo ego e ilusão, avançou em seguida e foi lançado pelos ares como os outros. Enquanto isso, Han Xingyu estava silenciosamente irritado no fundo. Sua paciência há muito se foi. Ele olhou para o bastão estendido do instrutor e pensou: Este é o momento que eu estava esperando. Agarrando o bastão com um olhar afiado, ele avançou com confiança. Antes que o instrutor pudesse terminar sua gozação habitual, bang, o bastão o acertou bem na testa. O ar congelou. Silêncio total. Um grande galo começou a inchar na cabeça do instrutor. Wen Jifei riu tanto que quase desmaiou. Isso foi melhor do que a noite de comédia, mas esse golpe acendeu oficialmente o pavio. A expressão do instrutor escureceu instantaneamente. Num instante, ele iniciou uma luta completa com Han Xingyu. O duelo estava acontecendo, mas enquanto eles lutavam, ficou claro que o instrutor não estava mais se segurando. Não importava o quão rápido Han se movesse. Cada golpe era desviado sem esforço. O velho esperto o lia como um livro aberto. Para piorar, o instrutor segurou o cabo do bastão de Han Xingyu no meio do balanço. Com um movimento rápido, ele mandou Han voar várias dezenas de metros, aterrissando direto no poço de areia. Por mais severo que fosse, o instrutor ainda honrou sua palavra, dispensando-os com um grunhido. Vão dormir. Enquanto isso, do lado de fora da cerca, uma garota loira corou ao assistir. Esse cara, eu tenho que fazê-lo meu. No dia seguinte, chegou a hora da refeição, e também o próximo pesadelo dos novos recrutas. Nos pratos deles estavam pedaços de carne crua, ainda vermelha e ensanguentada. Os novatos explodiram em protesto. Somos humanos, não lobos! Isso é insano. Naquele momento, um cozinheiro com uma perna só mancou até nós com uma muleta. Sem dizer uma palavra, ele pegou um pedaço de carne e deu uma mordida com um barulho alto. Ainda mastigando, ele zombou. Não pode comer carne? Então o que diabos você está fazendo? Tentando ser um soldado. Com isso, o chefe com uma perna engoliu a carne crua como se não fosse nada. Então, pegou casualmente outro pedaço e jogou para o lado, direto nas mandíbulas de um enorme cachorro preto. Carrancudo, ele latiu. Vocês são piores do que cachorros. Comam ou saiam fora. Os recrutas ficaram chocados. Acontece que este lugar não tinha apenas um instrutor demoníaco. Até o cozinheiro era um lunático certificado. Nesse momento, as portas do refeitório se abriram com um estrondo. Um grupo de soldados veteranos entrou sorrindo de orelha a orelha, claramente prontos para mexer com os novatos e talvez pegar um pouco da carne deles. Han Xingyu não hesitou, pegou um pedaço e começou a mastigar devagar e com firmeza. Ele comeu como se fosse um bife gourmet, deixando Wen Jifei totalmente perplexo.
Ao ver alguém dar a primeira mordida, os outros finalmente cederam e começaram a comer também, porque vamos encarar, sem comida não há força para sobreviver. No final, em meio a gemidos, ânsias de vômito e muitas reclamações, os recrutas forçaram a carne crua garganta abaixo. Assistindo de lado, os soldados mais velhos riram. Ah, trauma da primeira refeição. E ó surpresa, o velho Geng ainda tinha aquela energia adorável de provocação raivosa. 2 veteranos estavam parados perto, conversando sobre a famosa história do cozinheiro. Acontece que o chefe Geng, com uma perna só, e o instrutor careca, Zhang Dawen, eram parte da lendária equipe de elite da 9ª unidade, mas agora mal se falam. Dizem que em uma missão há muito tempo, Zhang desobedeceu ordens e avançou imprudentemente, apenas para ser emboscado por Daijin. O capitão deles morreu salvando-o. Desde então, as coisas nunca mais foram as mesmas. Após a refeição, os recrutas foram levados para o salão principal de reuniões da unidade. Em pé, na frente e no centro, estava um oficial alto chamado Hu Haipeng, seu mentor designado e conselheiro de treinamento. Sem muitas introduções, ele tocou em uma tela e começou uma apresentação sobre a espécie Daijin. As imagens revelaram mechs alienígenas com cabeças de lâmina incrivelmente rápidos, imunes a armas convencionais. Mas não entrem em pânico, disse Hu. Temos nossa própria carta na manga. Um sistema de engrenagem baseado em energia e movido magneticamente. As unidades de mobilidade tática de primeira geração em 3D. Esses dispositivos canalizam energia diretamente para o corpo, com ímãs como armas. Mesmo os humanos agora podem cortar as pontas afiadas. Com cada nova geração, os sistemas se tornaram mais fáceis de usar e muito mais poderosos. Para demonstrar, ele exibiu imagens de uma equipe de ataque de elite. Eles não eram apenas mortais, mas pareciam estrelas de filmes de ação. Lutar contra os picos era como um aquecimento casual para eles. Mesmo sozinho, um deles poderia decapitar um pico com um único golpe. Os recrutas assistindo não puderam deixar de aplaudir. Eles estavam empolgados. Um deles levantou uma questão. Se os picos são uma ameaça tão grande, por que não unir o mundo inteiro para combatê-los? O Haipeng respondeu calmamente, porque ninguém sabe quando eles vão aparecer. Pode ser em séculos ou milênios. E com a energia e os ímãs sendo tão escassos, mobilizar forças em grande escala simplesmente não faz sentido agora. Então, inesperadamente, ele mudou de assunto e trouxe à tona o tema do amor. Na Coalizão Azul, o amor muitas vezes floresce mais rápido do que o esperado, mas também pode ser perdido rapidamente. O oficial sombrio no palco começou uma história. Ele tinha uma vizinha, uma garota mais velha, 3 ou 4 anos mais velha que ele. Eles cresceram juntos, treinaram juntos. Embora estivessem separados por um tempo, o destino os trouxe para a Coalizão Azul, mas a tragédia aconteceu. Ela morreu em serviço durante uma missão. No dia seguinte à dispersão das cinzas dela, chegou uma carta enviada por ela antes de falecer. Continha apenas uma linha. Talvez devêssemos ter tido um filho. Quando a história acabou, a sala estava cheia de fungadas e soluços silenciosos. Apenas Han Qingyu permaneceu cético. Foi apenas manipulação emocional, mas quando ele viu a expressão no rosto do oficial, soube que era real. E com uma voz pesada, o oficial concluiu: o amor pode encontrá-lo no futuro, mas no futuro ele também pode deixá-lo para trás. Enquanto isso, no dormitório de Han Qingyu, uma soldado estava tomando banho. Ao mesmo tempo, os recrutas desavisados estavam voltando completamente alheios. Wen Difei foi o primeiro a notar algo bloqueando a entrada do dormitório. Curioso, ele se aproximou para olhar melhor, e o que viu o deixou espantado. Uma garota loira lavando o cabelo casualmente lá dentro. Ela levantou a cabeça, gotas escorrendo por seu pescoço. Sua presença era instantaneamente hipnotizante. Os recrutas atrás dele congelaram, seus hormônios coletivamente perdendo o controle. Então, sem se importar, ela tirou a camisa de mangas curtas, revelando apenas um top de esporte justo por baixo. Todos olharam, de olhos arregalados e bocas abertas. O tempo praticamente parou. Ainda secando o cabelo, ela sorriu e disse: "Quer ver mais?" Então, ganha o primeiro lugar na competição de esquadrão que está por vir. Mas ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Esta loira bombástica levantou casualmente uma maldita metralhadora Gatling. Wen Difei e os outros quase se mijaram. Essa garota estava falando sério? Mesmo Han Qingyu estava confuso. Espera, não disseram que balas não funcionam em Dedian? Qual é o sentido dessa coisa? Acontece que o nome dela era Mila Cho e ela era a oficial comandante direta deles.
Nas mãos dela, aquela metralhadora não era apenas para exibição. Ela já a havia usado para salvar companheiros de equipe durante um combate contra um ataque de Jian. Depois dessa pequena introdução, ela se virou e voltou para o campo de treinamento, tão calma como sempre. Enquanto isso, sua colega oficial já estava rindo tanto que mal conseguia respirar. Sério? Vice-capitão aqui usando sedução para motivar os novatos? Porque realmente foi apenas um clássico truque de enganação. Os incentivos de Mila eram nada além de motivação superficial para manter o grupo na linha. Isso dito, funcionou totalmente. Os 3 garotos estavam agora animados, estrategizando como ganhar o primeiro lugar. Que pena, antes mesmo de a competição começar, o dormitório deles já foi penalizado com 2 pontos por fazer muito barulho, falar sobre um começo difícil. E claro, quem mais além de Wendy Fei causou problemas novamente. Acontece que ele roubou carne crua do refeitório e tentou grelhá-la ao sol. Ele foi pego em flagrante. Assim, a equipa perdeu pontos antes mesmo da competição começar. Nos meses seguintes, eles passaram por treinos brutais, inferno diário. Pelo menos eles ganharam um pouco de músculo para mostrar. Uma noite, enquanto todos estavam cochilando, Han Xingyu sentiu um cheiro de algo, ensopado de carne. Instantaneamente, todo o dormitório pulou. Missão da meia-noite, garantir a carne. Mas antes de chegarem ao refeitório, viram uma multidão sombria reunida na frente. Olhando mais de perto, eram todos seus próprios companheiros de esquadrão. Ainda pior, havia pessoas andando sob a luz no posto de comando. Não é um bom sinal. Ainda assim, eles avançaram e entraram sorrateiramente na segunda cantina do bloco oeste, prontos para um banquete à meia-noite. Mas olhando para a entrada totalmente escura da cafeteria, ninguém se atreveu a dar o primeiro passo. Ninguém queria ser o idiota sacrificado. Então, de repente, um cara não conseguiu mais se segurar. Ele correu em direção à porta como um louco. Foi só isso que bastou. A ação dele desencadeou uma verdadeira debandada. Os novatos sabiam que não havia carne suficiente para todos. Quem chegar primeiro será atendido primeiro. O líder da corrida irrompeu pelas portas, com os punhos erguidos gritando: "A vitória é minha!" Mas então ele parou. Seu rosto se contorceu em confusão e medo. Das sombras, uma mão enorme surgiu e o atingiu. Ele foi jogado ao chão com um único soco. As luzes acenderam de repente. Lá estava o chefe com uma perna só, cercado por um grupo completo de soldados veteranos, de braços cruzados, esperando. Naquele momento, os recrutas perceberam que tinham caído em uma armadilha. Eles se viraram para fugir, mas já era tarde demais. O chefe gritou: "Correr para onde? Eu já vi todos os seus rostos. Acham que podem simplesmente ir embora?" E foi isso. Semanas de frustração reprimida transbordaram. Ficamos sendo derrotados o dia todo e agora nem podemos comer uma refeição quente. O que somos? Soldados ou selvagens? Mas o chefe apenas zombou em resposta. Selvagens? Quem dera. Agora você nem está qualificado. Bando de fracos malditos. Isso resolveu. Os recrutas rugiram em uníssono. Nós não estamos. Enquanto isso, do lado de fora da janela, vários oficiais estavam observando silenciosamente o caos, um evento que eles começaram a chamar de Noite do Raid da Carne. Esperamos, murmurou um, que eles aprendam algo sobre resistência, porque um soldado que só sabe seguir ordens não durará um segundo contra um Daijan. Enquanto os outros continuavam gritando, o esquadrão de Han Xingyu começou a se reagrupar silenciosamente atrás da cozinha. Pelos movimentos deles, estava claro que estavam prestes a fazer uma jogada séria. Um veterano sorriu ironicamente e provocou: "Quer carne?" Então, ganhe com seus punhos. Alguns novatos avançaram apenas para serem facilmente derrubados em segundos, mas isso só acendeu o fogo. Dane-se, vamos enfrentá-lo juntos. Observando da janela, o instrutor careca suspirou, completamente sem palavras. Esses garotos perderam a cabeça. O instrutor careca franziu a testa. Algo estava errado. O grupo de Han Xingyu estava encolhido no canto, sussurrando e andando furtivamente. Han Xingyu murmurou baixinho: "Então eu tenho que ligar de novo?" "Beleza, veja isso." Sem aviso, ele fixou os olhos à frente e então disparou como uma bala. Todo mundo se assustou, pensando que ele estava fugindo. Mas não, seu verdadeiro alvo era o interruptor principal. Snap! Todas as luzes se apagaram. Total escuridão. Arrancando sua máscara, seus olhos brilhavam como os de um predador. "O que você está esperando?" "Comam!" Com esse grito de guerra, os novatos ficaram selvagens, avançando na comida como uma alcateia de lobos famintos. Os veteranos entraram em pânico, correndo para bloqueá-los e proteger o pouco de carne que restava. O caos irrompeu, socos foram lançados, panelas bateram, e a grande briga de carne do século começou na mais completa escuridão.
Os punhos começaram a voar. Aquilo, na escuridão, transformou-se em uma briga generalizada. Um veterano correu em direção ao quadro de energia, esperando pegar o líder da gangue em flagrante. Mas no momento em que o tocou, zap! Uma onda de eletricidade o transformou em um para-raios humano trêmulo. Ele caiu no chão fumegando, com um cheiro perturbador. Gostar de carne grelhada. Enquanto isso, o verdadeiro culpado, Han Xingyu, simplesmente jogou o disjuntor quebrado de lado com estilo. Missão cumprida. Ele se agachou, esperou, olhos fixos na zona-alvo, e era hora de agir. Bang! A porta se escancarou e uma horda de novatos famintos invadiu, gritando como deuses da guerra. Carne! Os veteranos formaram uma barreira defensiva. Isso era a carne pela qual valia a pena lutar. O confronto final tinha começado. Fora do caos, até os instrutores estavam atordoados. Sim, a noite do ensopado de carne no acampamento 9 sempre é agitada. Mas isso é insanidade de outro nível. Dentro do caos, pegue algo para morder se tiver sorte. Leve um soco se não tiver. De qualquer forma, ninguém sairia ileso. Os veteranos estalaram os dedos com um sorriso. Vocês realmente acham que podem ganhar isso? Grupo de novatos fofos? E com isso a batalha pela carne oficialmente começou. Novatos contra veteranos sem limites. Han Xingyu se lançou no ar, chute duplo voador, abrindo caminho através do caos. Em um movimento suave, ele agarrou o maior pedaço de carne da panela, como capturar a bandeira do inimigo. Mas os veterinários não recuaram. Eles avançaram para lutar com unhas e dentes, recusando-se a entregar os bens. Os novatos pegaram o que puderam e correram, abraçando pedaços de carne como se fossem tesouros enquanto fugiam. Até os instrutores que assistiam de longe pareciam tensos. Acha que algum deles realmente vai conseguir comer? O aroma encheu a sala. Rico, carnudo, glorioso. O campo de batalha agora cheirava a vitória. Han Xingyu não podia mais se segurar. Ele arrancou um pedaço e mordeu com força, os olhos brilhando. Poxa vida, totalmente valeu a pena. Aquela mordida era pura felicidade. Han Xingyu sentiu como se sua alma tivesse acendido. Ao seu redor, novatos corriam e comiam ao mesmo tempo, seus rostos manchados com a alegria gordurosa. Os azarados que não conseguiram nada se contentaram em lamber o suco de carne dos dedos dos colegas. Tempos desesperados. Mas os bons tempos não duraram. Em poucos minutos, guardas armados da cafeteria invadiram a área. Os novatos se apressaram, recuando de volta para seus dormitórios como ratos assustados. Os veteranos só puderam gemer em derrota. Não acredito, realmente perdemos esse ano. Rumores começaram a voar naturalmente. Em poucos dias, a lenda se distorceu. Os novatos estavam tão famintos que cozinharam um veterano. Até eletrocutaram um para dar sabor. Quando a história chegou aos ouvidos do comandante Li Wangxiang, do 9º Regimento, ele explodiu de raiva. De agora em diante, absolutamente nenhuma carne para esses moleques. Ironicamente, aquele ensopado tinha sido originalmente planejado como uma recompensa. Mas quem diria que eles iriam entrar em modo de motim por isso? As teorias escritas naquelas notas de pesquisa, ninguém conseguiu provar se alguma delas é real. Um cientista tinha rabiscado uma linha assustadora. Quanto mais primitivo você é, mais próximo está da energia primitiva. E estranhamente, o ponto final tinha sido riscado e substituído por um ponto de interrogação. Por isso, antes de passar pelos testes de calibração de energia, os recrutas eram estritamente proibidos de comer carne. Mas Han Xingyu, ele ainda estava desfrutando de uma felicidade induzida por carne, totalmente alheio ao que estava por vir. De repente, swish, uma figura vestida de preto caiu do céu como uma sombra. Espada em punho, o homem a apontou diretamente para Han Xingyu. Entregue. Os novatos congelaram, boquiabertos. Espera o quê? Ele está armado. Tudo isso por um pedaço de carne? Mas Han Xingyu manteve-se firme, desafiador. Não vou dar. Então, bum, ele se virou e correu como um homem em uma missão. Ele tentou voltar correndo para os dormitórios com seu prêmio de carne, mas os veteranos armados que o perseguiam eram como cães de caça, rápidos, ferozes e furiosos. Em apenas alguns segundos, a carne preciosa foi arrancada das mãos de Han Xingyu. Os instrutores, irritados, deram ordens. Todos, lavem-se e vão para os beliches agora. Assim que os novatos se foram, os veteranos começaram sua própria comemoração privada. Licor branco e carne quente. Para eles, esta foi a melhor refeição do ano.
Assim que estavam se acomodando neste banquete duramente conquistado, um novo recruta de repente tropeçou na sala. Os veteranos imediatamente se levantaram, olhos atentos. Você está aqui para roubar carne também? O novato coçou a cabeça e sorriu timidamente. Não, eu dormi demais. Meu colega de quarto disse que estava rolando uma liquidação de carne à noite. Pensei em dar uma olhada. Observando o caos ao redor, ele acrescentou inocentemente: acho que perdi a festa. Os veteranos assumiram que ele daria meia volta e sairia silenciosamente, mas antes que alguém pudesse piscar, o novato avançou e pegou o último pedaço de carne da mesa. A sala congelou por um momento, depois explodiu. Os veteranos entraram em ação, instintos tão afiados como sempre. Num piscar de olhos, os veteranos cercaram o novato. Um chute limpo e certeiro o lançou pelos ares. Bam! E a carne foi recuperada em um movimento suave. Mas por um momento, até os veteranos ficaram atordoados. Quem diabos era aquele garoto? Aquela velocidade, a verdade é que essa chamada noite de invasão de carne não era só por diversão, era tradição. Nesta noite, os veteranos tinham o direito implícito de mexer com os novatos, porque uma vez, no passado, eles também estavam do outro lado. Sob o efeito do álcool, eles trocavam histórias de guerra e lembravam de seus irmãos caídos. Ninguém julgou se algumas lágrimas caíram durante os brindes. Com corações ardentes e vozes altas, eles cantaram as velhas canções militares, cruéis, poderosas, desafiadoras. E sob essas canções endurecidas pela batalha, eles lentamente adormeceram. Mas em um canto sombreado do acampamento, um homem acendeu um cigarro e ficou em silêncio. Era Lao Dui, perdido em seus pensamentos. Nesse momento, alguém bateu a porta de Lao Dui. Ele abriu e ficou paralisado. Era o comandante. Lao Dui deu um pulo, quase deixando cair o cigarro. Felizmente, o comandante apenas levantou 2 garrafas de licor. Relaxa, vamos tomar um drink. Os 2 homens se sentaram, abriram as garrafas e começaram um bate-papo tranquilo tarde da noite. Então o comandante soltou casualmente uma bomba verbal. Diga-me, além de matar o Dejian, você por acaso matou mais alguém? Lao Dui quase engasgou. O quê? De jeito nenhum. Mal sobrevivi àquela luta. Tomei o golpe de frente. Quase cuspi meu fígado. Sangrei por horas. O comandante acenou lentamente com a cabeça. Um dos nossos homens morreu hoje. Só estou verificando. Havia mais alguém com você naquele dia? A mente de Lao Dui voltou no tempo. Seu estômago revirou. Não me diga que era aquele garoto? Lao Dui hesitou. Então finalmente disse: eu vi um novo recruta na cena naquele dia. O comandante franziu a testa. Um novato de 19 anos? De jeito nenhum. Ele derrubou 2 lutadores de elite equipados com trajes Hellfire da geração 7. Mas Lao Dui insistiu. Eu também não acreditei, mas esse garoto é diferente. Ele tem um talento para ficar escondido, e ele salvou minha vida. Na manhã seguinte, Han Xingyu levantou-se da cama, acordado de um pesadelo. Depois de uma lavagem rápida, os novatos se alinharam para o treinamento diário. No corredor, encontraram a deslumbrante líder da equipe, a capitã Mila Zhou, com sua presença imponente de sempre. Ela fez um anúncio inesperado. Sua pontuação de desempenho não caiu. Na verdade, você ganhou 13 pontos graças à invasão de carne de ontem à noite. Aplausos surgiram entre os novatos. Espera, roubar carne aumenta sua pontuação? Isso deve ser uma recompensa de missão secreta. Assim que Han Xingyu se virou para comemorar, uma voz chamou: Han Xingyu, sai agora! Assim que entrou no escritório, Han Xingyu imediatamente percebeu que algo estava errado. Sentado à sua frente, estava um oficial de alta patente em uniforme completo, claramente uma pessoa importante. Era o próprio comandante, olhando para Han Xingyu com um olhar afiado e fixo. Ao lado dele estava uma inspetora de rosto severo, que fez a primeira pergunta. Na noite de 13 de agosto de 1990, onde exatamente você estava? Suor frio escorria pelas costas de Han Xingyu. Droga, será que aquilo realmente foi descoberto? Ele gaguejou. Eu estava deitado em uma vala, em emboscada. O resto está meio confuso. O tom do inspetor tornou-se gelado. Confuso? Mas aposto que matar alguém, essa parte está bem clara, não é? Han Xingyu percebeu que não havia como esconder agora. Ele suspirou. Sim, essa parte eu lembro. A sala ficou completamente silenciosa. Os oficiais trocaram olhares. Han Xingyu continuou. Eu matei 2 pessoas. Me aproximei furtivamente e as eliminei por trás. Han Xingyu continuou. As armas, eu as peguei de um dos corpos. Uma faca de combate e um punhal.
Um alvo foi esfaqueado na parte de trás da cabeça, o outro no pescoço. O que Han não sabia era que o comandante já havia planejado este interrogatório com antecedência, porque isso não foi uma realização menor. Cada detalhe tinha que coincidir, sem espaço para créditos falsos. Então, o plano era irritá-lo, que um novato matando soldados de elite sem treinamento soa falso, certo? Mas Han Xingyu se manteve calmo. Matei 2 deles, mas aquele terceiro não fui eu. Todos ainda estavam confusos. Se ele realmente fez tudo isso, por que não relatou a Lao Dui? Han Xingyu respondeu sem hesitar. Honestamente, eu acho que o Capitão Lao pode ser um pouco temperamental. Talvez até ingrato. Fora da porta, Lao Dui, que estava espionando, quase explodiu. Esse moleque! O que ele acabou de dizer? O comandante, por outro lado, levantou uma sobrancelha, impressionado com a maneira como Han analisou a luta. Precisa e composta. Esse garoto tem potencial. Com o teste terminado, o comandante avançou e colocou uma mão firme no ombro de Han Xingyu. Você foi bem, ele disse com convicção. Depois que Han saiu, o comandante se virou para os líderes de esquadrão. Mantenham um olho atento nele. Quero que ele esteja em condições ideais para o teste de energia primal. Lá fora, Wen Difei andava de um lado para o outro nervosamente, porque ele ainda não voltou. Não me diga que ele foi preso ou algo assim. Foi quando Careca, instrutor Zhang, o avistou. Bem, Wen Difei. Venha comigo. Sentindo o perigo, Wen se virou para correr, mas um comando em voz alta o congelou no lugar. Ninguém desobedece ordens aqui. Ele foi arrastado para o escritório, esperando uma bronca, mas em vez disso, um pacote cheiroso de petiscos de tofu apimentado foi jogado nele. Os olhos de Wen brilharam como estrelas. Ele abraçou o lanche como se fosse um tesouro. Ainda antes que ele pudesse terminar de saborear o momento, a voz do instrutor Zhang trovejou pelo salão. Todos os novos recrutas para o campo de treinamento agora. O instrutor Zhang estava alto, voz fria como gelo. Para garantir que ninguém está quebrando as regras, revista completa começando agora. Os olhos de Wen Difei se arregalaram. Você deve estar brincando. O instrutor acrescentou com um sorriso. Quem for pego escondendo comida se torna o alvo vivo do treinamento de hoje. Ele se aproximou de um e perguntou. Então, entregue ou devo tirar eu mesmo? Wen abriu os braços dramaticamente. Procure à vontade, coach. Eu não tenho nada a esconder. Depois de uma inspeção completa, nada, nem mesmo uma migalha. Acontece que Wen havia inteligentemente jogado o lanche de tofu diretamente na lixeira do escritório do instrutor Zhang. Ele ainda teve a coragem de brincar. Você mesmo não disse isso, senhor? Não deixe que os outros sofram por sua negligência. O rosto do instrutor ficou roxo. Sua armadilha havia falhado totalmente. Irritado, ele gritou. Tudo bem, dormitório 11, vocês são o alvo hoje. Um coro de gemidos surgiu. Mais uma vez, o esquadrão de Wen Difei levou a culpa. Nós de novo? Sério? E assim, eles foram transformados em sacos de pancada vivos para toda a base. 3 horas seguidas de treinamento implacável. Os 5 caras no dormitório estavam completamente exaustos, esparramados no chão, sem forças para sequer se mover. O instrutor Zhang não teve escolha a não ser chamar macas para levá-los para a enfermaria. Enquanto isso, sua líder de esquadrão, Capitã Mira Zhou, estava alegremente tomando sopa de macarrão como se nada tivesse acontecido. Ela conhecia o procedimento. No primeiro dia de treinamento de combate, o esquadrão de teste geralmente era o que os instrutores secretamente favoreciam mais. Mas por que eles foram tão patéticos hoje? Zrenia, ela murmurou. Eles estavam indo bem ontem. Espera, será que eles erraram de propósito? Esse pensamento a fez entrar em pânico. E se eles não me escolherem como líder de esquadrão depois, ela precisava de um plano? De volta à enfermaria, Han Xingyu estava relaxando em sua cama de hospital sorrindo. Sinceramente, fingir uma lesão não é ruim. A comida aqui é muito melhor do que no refeitório. Lao Duai veio dar uma olhada nele, mas tudo que Han se importava era com uma coisa. Então... Isso conta como um dia de licença médica remunerada? Lao Duai suspirou meio rindo. Seu pirralho ganancioso, sempre pensando em dinheiro. Pouco depois que Lao Duai partiu, a capitã Mira Zhou finalmente apareceu. Olhando para Han Xingyu na cama, seu coração apertou. De jeito nenhum vou deixar meu melhor recruta ser aliciado. Um colega oficial sussurrou um lembrete. Se você não agir agora, alguém vai reivindicá-lo. As bochechas de Mira ficaram coradas. Ela precisava de um plano rápido. Naquela noite, ela apareceu no dormitório 11, segurando um tubo de pomada. Sorrindo docemente, ela disse, minha torneira quebrou.
Você se importa se eu usar seu chuveiro? Os caras, instantaneamente de olhos arregalados, corações batendo como tambores de guerra. Naquele momento, todos eles desejaram ser a água quente saindo daquele chuveiro. Quando Mira saiu, cabelos úmidos, pele radiante, pernas longas, parecia uma deusa saindo de um sonho. Cada homem naquela sala foi instantaneamente domado. Tudo o que a Capitã Mira dizia era lei. Mesmo no meio da noite, ela os fazia sair para sessões secretas de treinamento. Vamos apenas dizer que a Capitã Mira tinha a atenção e o respeito de todos, e talvez uma pequena queda. Enquanto isso, Han Xingyu ainda estava fixado na grande questão. Será que o guerreiro mais forte da nossa aliança conseguiria derrotar um Da Jin em um confronto direto? E se eu continuar absorvendo energia, será que ficarei forte o suficiente para fazer isso também? Naquele momento, a Capitã Mira Zhou estava no meio de uma palestra. Os pensadores táticos tendem a perder o contato com o instinto. Para aguçar seus reflexos de combate, você deve treinar seu corpo para lembrar primeiro. Os outros ficaram confusos, mas Han Xingyu assentiu com clareza repentina. Então, sem aviso, Mira gritou: Wen Difei, venha aqui. No segundo seguinte, bam! Ela o nocauteou com um soco tão rápido que ele voou. No campo de batalha, ninguém vai dizer cuidado. Se você não conseguir desviar por instinto, você está morto. Ela jogou para ele um tubo de pomada. Passe em você mesmo. Então ela ergueu uma imensa metralhadora Gatling personalizada e se virou para Han Xingyu. No próximo exercício, você me ajuda. Han casualmente jogou uma lata de refrigerante vazia para o ar. Ratchatatá. Mira abriu fogo, fazendo a lata voar tão alto que desapareceu nas nuvens. Todos os novatos olharam em descrença. Não há como ela ser humana, certo? Han Xingyu não estava apenas impressionado. Ele viu o truque. Não se tratava apenas de acertar a lata. Ela angulou o disparo para roçar a borda inclinada da parte inferior. Apenas essa trajetória poderia lançá-lo assim. Um impacto direto apenas o faria tombar, não voar. Curioso, ele perguntou a Mira: essa arma personalizada sua pode realmente derrubar um Da Jin? Mira corou levemente. A própria arma? Inútil. Mas eu sou a única soldado na 9ª Legião autorizada a usar armas baseadas em calor em combate real. Claro, ela não causa dano real, mas desacelera Daijian. E no segundo em que hesita, meu esquadrão avança para o ataque. É como a primeira regra no manual de combate, sem ataque saltando. Estas são coisas que você precisará memorizar cedo ou tarde. Mas o aprendizado de hoje é simples. Aprenda a encontrar seu ângulo. Durante a próxima luta corpo a corpo, Mira Zhou sorriu para Han Xingyu e disse: Han Xingyu, você ganharia esta rodada por mim? Ela esperava plenamente que ele dissesse sim, mas no momento em que descobriu que não havia prêmio, nenhum dinheiro, ele recusou diretamente. Então qual é o ponto? Mira Zhou ficou atordoada. Ele estava realmente rejeitando ela? De volta ao dormitório, os outros novatos estavam agitados com fofocas. Quem você acha que é o interesse amoroso da Mira? E por que ela está se esforçando tanto para ser a capitã do esquadrão? Foi quando o instrutor Zhang de repente interveio, provavelmente por causa do irmão dela. Ele era capitão na Legião Estrangeira. Morreu em batalha. Ela está apenas tentando seguir o caminho que ele não conseguiu terminar. Os recrutas congelaram. Alguém estava escutando o tempo todo. Na manhã seguinte, Han Xingyu foi convocado novamente para contar os detalhes da morte. Assim que ele estava prestes a pressionar sua impressão digital, o líder da equipe fez uma pergunta séria. Você acha que a Capitã Mira é adequada para liderar sua unidade? Han Xingyu hesitou, depois respondeu firmemente: ela é uma boa pessoa, mas não, ela não é adequada para isso. Ele sabia que não era uma coisa agradável de se dizer, mas era a verdade para a segurança da equipe e dela. Depois de sair do escritório, Han Xingyu foi direto para o campo de treinamento. Com apenas 15 dias restantes, antes da grande partida, ele jurou para si mesmo. Desta vez, ele faria todos notarem. 15 dias se passaram rapidamente. A competição havia começado oficialmente. As regras estavam claras. Os recrutas atacariam usando armas de treinamento sem corte, enquanto os veteranos só podiam desviar. Nenhum contra-ataque permitido. A multidão estava barulhenta e cheia de entusiasmo. Enquanto observava seus companheiros de equipe competirem, Han Xingyu teve uma realização. Quanto mais próximo o ataque, menos o veterano precisava se mover. Mais fácil era lidar com isso. Pegue Hitong Tang, por exemplo. Toda vez que ele balançava, o veterano desviava com uma grande distância, o que na verdade significava que seus golpes estavam perigosamente próximos, muito arriscado de enfrentar de frente. Ainda assim, quando o cronômetro acabou, o desafio foi considerado um fracasso. Quando chegou a vez de Wen Difei, ele declarou corajosamente: observem bem, rapazes.
Serei o primeiro a vencer um veterano. Ele entrou no campo com confiança, mas depois de encarar o oponente por um tempo, ainda não fez nenhum movimento. Acontece que ele descobriu uma brecha. Se ele apenas ficasse no palco até o tempo acabar sem ser derrubado, seria um empate. Então, ele decidiu ganhar tempo, mas o veterano não estava nem um pouco convencido. Ele avançou com um olhar feroz. Wen Jifei tentou contra-atacar no meio da investida, mas o veterano desviou sem esforço. No final, Wen ainda perdeu e saiu do palco com uma expressão amarga. Ele pediu desculpas ao Capitão Mira, claramente constrangido. Mas Mira apenas sorriu e o tranquilizou. Sem preocupações, você mandou bem. Logo chegou a vez de Han Xingyu subir ao palco. Os veteranos já tinham ouvido muito sobre esse novato. Agora, eles veriam se ele estava à altura das expectativas. Han Xingyu subiu ao palco, arma na mão, mas ele se movia devagar, centímetro por centímetro, testando seu oponente. Como um predador, observando sua presa. Então, bam! Ele atacou sem aviso, mais rápido do que o olho podia seguir. Mesmo o veterano foi pego de surpresa. Ele é incrivelmente rápido. Ele mal se esquivou a tempo. Se não fosse por seus anos de experiência, ele teria caído ali mesmo. Os olhos do Capitão Mira brilharam. Ainda há esperança. Seu ângulo está perfeito. Han cerrou os dentes e deu tudo de si em um golpe poderoso. Instintivamente, o veterano derrubou a arma de suas mãos. Os novatos explodiram em aplausos. Sim, isso é uma falta, mas Han não tinha terminado. Sim, o veterano hesitou por apenas um segundo. Ele avançou e recuperou sua arma. Sem hesitar, lançou outro ataque feroz. O veterano parou, atordoado. O que você está fazendo? Ainda vindo na minha direção? Você acha que ganhou o direito de me derrubar? Mas antes que ele pudesse terminar, Han Xiyu atacou novamente. Um único golpe direto ao alvo. O apito do árbitro cortou o ar. Golpe no torso classe 11. Han Xiyu vence.